Tá aqui, primeiro caso. Moléculas de átomos iguais. Moléculas de átomos iguais seriam esses exemplos assim. H2, Cl2, N2, O2, F2, etc. Esses elementos. Vamos colocar cada uma, como é que ficaria? H2, hidrogênio. Vamos tentar fazer por etapas aqui. O hidrogênio, número atômico 1. O cloro, número atômico 17. O nitrogênio, número atômico... Qual é o número atômico do nitrogênio? 7. Oxigênio vale 8. E o flúor vale 9. Vamos fazer a configuração eletrônica desses elementos. Aqui vai ficar 1s1. Aqui vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3. S2, 3p5. Nitrogênio. 1s2, 2s2, 2p3. Oxigênio. 1s2, 2s2, 2s2, 2p4. E o flúor, número atômico 9. 1s2, 2s2, 2p5. Então, o que nós temos aqui? Nós aprendemos que esse cara aqui ele tem 1 elétron na última camada. Esse cara ele tem 7 elétrons na última camada. No caso aqui, o nitrogênio, 5 elétrons na última camada. Aqui eu tenho 6 elétrons na última camada. E aqui eu tenho 7 elétrons na última camada. Bom, nós já aprendemos como fazer ligações, então fica bem fácil. Vamos lá. Vamos começar com o H2. H2 vai ficar como? Um elétron aqui. Fica desse jeito. A fórmula estrutural dele vai ficar como? HH. Outro exemplo, Cl2 vai ficar como? Cl tem 7 elétrons na última camada. Sabemos como fazer. Significa que ele precisa fazer apenas uma ligação para completar o octeto. Não esquece que isso aqui a gente está falando sempre de regra do octeto. Não pode esquecer isso, a ideia. Pelo menos. Vai ficar como isso daqui. Cl, Cl. N2. N2 é nitrogênio. Ele tem 5 elétrons na última camada. Ele precisa fazer 3 ligações. Como ele vai fazer com ele mesmo, normalmente a gente vai representar isso por uma tripla ligação. Tá bom? Aqui, aqui. Nunca esqueça, quem está vendo o vídeo, montar moléculas é uma questão de treino mesmo. Verificar nos livros, verificar os exemplos dados em vídeos como esse, e acaba aprendendo. Aqui vai ficar como? N, tripla N. Estamos acabando. O2 vai ficar como? Oxigênio. Oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Então vamos lá. Ele precisa fazer 2 ligações. Vai ficar como? De outro oxigênio. Então, como é que vai ficar a ligação aqui? Compartilha. Compartilha. Vai ficar como isso daqui? Isso aqui vai ficar O, dupla O. E, finalmente, o F2 flúor, 7 elétrons na última camada. Ele só faz uma ligação. Senhores, lembram que a gente estudou em tabela periódica eletronegatividade? Eletronegatividade, a gente aprendeu que é como se fosse a força de atração que o átomo tem. A força necessária para o átomo atrair elétrons. A força para o átomo atrair elétrons. Nós aprendemos na tabela periódica que, se você montar uma tabela periódica aqui bem simples, vai ficar assim. Ele aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima, excluindo os gases nobres. O elemento mais eletronegativo de todos é o flúor. Ele é o mais eletronegativo. Só um minuto. Bom, então, eletronegatividade, resumidamente, é essa força aí. Olha, vocês têm que entender que isso é como se fosse um cabo de guerra, eletronegatividade. É a força com que ele ele vai se ligar com outro elemento.
No caso aqui, os dois átomos de cada molécula que eu desenhei aqui nesse problema são essas. H com H, Cl com Cl, N com N, O com O e F com F. Isso aqui, vamos primeiro falar da geometria. Qual é a geometria dessa molécula? A geometria dessa molécula, desse tipo de molécula, é sempre linear, tudo bem? Porque são apenas dois átomos. E são apenas dois átomos, não tem como formar nenhum ângulo. Ficou claro aqui? Não tem como formar nenhum ângulo. Tá, e daí? Isso é geometria. E com respeito à polaridade, essa molécula é polar ou apolar? Essa molécula, olha, sem querer bagunçar, uma molécula polar quando ela tem polos, tudo bem? Polo significa que, no caso de duas moléculas iguais, se eu tenho uma molécula formada por dois átomos iguais, um vai ser mais forte que o outro, um vai atrair elétrons mais do que o outro? Não, os elétrons são iguais. E se os elétrons são iguais, algum deles vai vencer, ou seja, não esquece que o flúor está puxando para cá. O flúor está puxando para cá e esse outro flúor está puxando para cá. Esse oxigênio está puxando para cá e está puxando para cá. Esse nitrogênio puxa para o lado dele e o outro nitrogênio puxa para o lado dele e assim sucessivamente, conforme a gente está estudando aqui. A pergunta que eu faço é, pelo fato dos elementos serem iguais, vai ter algum polo? Algum deles vai ganhar? Não. Isso aqui, senhores, é análise vetorial simples. Lembra como é que a gente aprendeu isso? Se os vetores são opostos e eles têm o mesmo valor, qual é o resultante deles? É zero. Para efeito apenas de cálculo, nós dizemos que esse μ vale zero. μ zero. μ zero significa vetor resultante. Se o μ for igual a zero, no caso de moléculas assim, ou no caso que eu quero que vocês lembrem, pelo simples fato dos elementos serem iguais, essa molécula não tem polos. Portanto, quando a molécula é formada por apenas moléculas de átomos iguais, é sempre apolar. Ficou claro aqui? Agora vamos lá. Segundo caso. Moléculas de dois átomos diferentes. Segundo caso. Ainda é continuação. Moléculas de dois átomos. Só que átomos diferentes entre si. O exemplo que eu quero colocar é HBr, por exemplo. HBr, já é o suficiente aqui para a gente colocar. Observe que o HBr é formado pelo hidrogênio e pelo bromo. O hidrogênio, vou colocar aqui o elemento mais conhecido também da fibra 7A, fica mais fácil. O cloro, HCl. O hidrogênio a gente já conhece. Hidrogênio número atômico 1, vai ficar a configuração 1s1. O cloro, número atômico 17, vai ficar 1s2, 2s2, 2. P6, 3s2, 3p5, e, portanto, ele tem 7 elétrons na última camada. Se nós fizermos a ligação de hidrogênio com cloro, vai ficar como? Hidrogênio, 1 elétron na última camada. O cloro, ele tem 7 elétrons na última camada. A ligação, compartilhamento de elétrons, vai ficar assim. Nós expressamos a fórmula estrutural desse jeito, HCl. Nesse exemplo, fica muito claro, que há uma diferença entre os dois. Quanto que é o cloro? Ele se encontra muito mais à direita da tabela periódica. Então, o vetor dele de eletronegatividade seria desse tamanho. O do hidrogênio, coitado, é só um pedacinho. É óbvio que há uma diferença de eletronegatividade aí. Os vetores não irão se anular. E, portanto, essa molécula vai ter um polo. Um polo indo na direção do cloro, claro. Então, baseado nisso, em primeiro lugar, qual é a geometria dessa molécula? Nunca esqueça, se o cara tem dois átomos, pelo amor de Deus, a geometria só existe uma possível, que é linear. Agora, qual é a polaridade dele? Os elementos são diferentes entre si. Então, nós vamos utilizar, se eles simplesmente, pelo simples fato de eles serem diferentes, a molécula vai ter um polo. Então, essa molécula vai ser o quê? Polar. Então, matamos os dois casos, tá bom? Quando a molécula tem apenas dois átomos, como é que a gente faz? Se os átomos forem iguais, qual a geometria? Linear. Se os átomos forem diferentes, se os átomos forem iguais, qual a geometria?
se tiver apenas dois átomos, qual a geometria linear e qual a polaridade? São dois casos. Se os átomos forem iguais, são apolares, porque não vai ter polo. E se os átomos forem diferentes, a molécula é polar. Ficou claro? É polar. Ficou claro? Beleza. Agora nós vamos ver outros casos agora, e nós vamos utilizar a regra dos pares eletrônicos sobrando. Vamos lá?